nenhum ponto vital, então ele já teve alta no hospital e está se recuperando em casa. Enquanto isso, o discurso da polícia é o mesmo, tá? A operação na favela de Paraisópolis, aqui na Zona Sul, só termina a hora que quem atirou no policial for preso. E esse homem, então, como você dizia, já está identificado, até porque tem imagens que mostram o momento em que tudo aconteceu, imagens também da câmera corporal do policial do Johannes. Ele é o Cauã Alisson dos Santos, de 19 anos. Então tem uma operação acontecendo e que só termina a hora que ele for preso. A polícia já prendeu no último sábado um homem que teria ajudado o Cauã a fugir e também roubado a arma do policial do Johannes quando ele já estava baleado, tá no chão, no meio da favela de Paraisópolis. É o Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos. Ele estava escondido na casa de familiares em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. E a arma que ele roubou do policial também já foi recuperada. Estava escondida numa comunidade, no Campo Limpo também, na Zona Sul. E o Gabriel contou para a polícia o seguinte, que ele agiu de boa fé. Que, na verdade, ele pegou a arma do policial lá, caído no chão, baleado, para que ninguém usasse essa arma contra o policial no meio do tumulto. A polícia não acredita nessa versão e ele foi autuado, então, por roubo e pela tentativa de assassinato do policial. Bom, a polícia também já recuperou agora, no último final de semana, nesse final de semana, 15 celulares que estavam também na favela de Paraisópolis e que teriam sido utilizados, segundo a polícia, né? Teriam sido roubados no meio de um arrastão que aconteceu na última quinta-feira. Lembrando que tudo começou por conta desse arrastão, né? Então, alguns pedestres foram assaltados por criminosos, a polícia foi acionada, o policial Johannes, então, foi até essa ocorrência, encontrou com o Cauã, teve uma perseguição e lá na favela, no meio da comunidade, então, o Cauã atirou no policial e agora toda mobilização na comunidade é para tentar encontrar o Cauã. E a polícia, então, segue nesse discurso e a gente está acompanhando todas as informações, todos os detalhes por aqui, Alão. Policial Johannes, né, Paula, que não morreu por pouco, atingido no pescoço, né? Felizmente, ele já está em casa aí, né? Como você trouxe essa informação. Obrigado pelas informações, né? E reforçando, se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Cauã Alisson Alves dos Santos, que, segundo as investigações, foi quem atirou, né, contra esse policial militar lá em Paraisópolis, você pode ligar para o Disque Denúncia, telefone, você sabe, a gente sempre repete aqui, 181, lembrando que não precisa se identificar. Vamos falar agora da mobilidade aqui em São Paulo? As corridas de táxi aqui na capital estão mais caras a partir de hoje. Esse aumento médio foi de 9,17%. Agora no telão a gente confere juntos os detalhes aí dessa nova tabela divulgada pela Prefeitura de São Paulo. A bandeirada, aquele valor inicial da corrida, ele passa de R$ 6,00 para R$ 6,55 nos táxis, ó, categorias comum, rádio e especial. Aqui do lado direito da tela tem o preço dos táxis luxo. A bandeirada passa de R$ 9,00 para R$ 9,83 com esse aumento. Nessa segunda tela, eu vou clicar agora aqui, a gente tem os valores da bandeira 2, né, que é cobrada das 8 da noite às 6 da manhã, isso de segunda a sábado, e durante o dia todo, aos domingos e também feriados. Permanece com acréscimo de 30%, né, aplicado sobre a tarifa quilométrica, ou seja, então agora no caso dos táxis comuns, rádio especial, bandeira 2 passa de R$ 4,25 para R$ 4,80, e no caso do táxi luxo, pula de R$ 6,38 para R$ 7,20. A Prefeitura de São Paulo disse que o último reajuste foi em 2023 e que esses novos valores são necessários para manter a manutenção dos veículos, como conservação de pneu, troca de óleo, licenciamento, seguro, limpeza, por exemplo. Agora, até que todos esses taxímetros sejam ajustados com os novos valores, o passageiro tem que ficar de olho nessa tabela, né, dentro dos táxis, para ver ao certo aí quanto vai pagar pela corrida. Antes da primeira corrida do dia no aeroporto de Congonhas, o Milton colou um cartaz no vidro do táxi com as novas tarifas que começam a valer hoje aqui na capital. Eu acho justo, porque nós estamos defasados de algum tempo já. São 37.700 táxis que ainda vão ter o taxímetro calibrado com os novos valores. Olha, o taxímetro no carro aqui do Fernando está funcionando, mas o passageiro não vai se basear no preço que ele vai mostrar. Isso porque ele vai ter uma nova tabela nas mãos para saber quanto que vai pagar no fim da corrida, né, Fernando? É isso aí. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. A corrida da 17h40, na real o passageiro vai pagar R$19,35, de acordo com a nova tarifa, até quando não aferir o taxímetro. Por enquanto, todo motorista precisa ter 2 cópias da tabela de preços. Uma colada no vidro lateral traseiro esquerdo
e outra para mostrar ao passageiro no momento do pagamento. A aferição dos taxímetros é feita numa das oficinas do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM. É importante para a transparência nas relações entre motoristas e passageiros, evitando fraudes e cobranças indevidas. Quando um taxímetro está desregulado, pode gerar prejuízos tanto para o usuário, que pode pagar mais do que deveria, quanto para o motorista, que pode receber menos do que valia a corrida. A partir do dia 19 já começa a colocar um chip no taxímetro e depois é a partir dos vencimentos do Alvará que começa o agendamento no IPEM. Enquanto isso, fica usando a tabela. O veículo que rodar com o taxímetro sem o selo atualizado vai estar sujeito à apreensão pelo Departamento de Transportes Públicos e a outras penalidades. E o que acham os passageiros deste aumento? Para tudo tem que ter reajuste, né? Se tem 2 anos que não fazem reajuste, é lógico que o reajuste tem que vir. Porque senão, como é que fica os táxis, né? Olha, a gente poderia ficar feliz se melhorasse a mobilidade urbana, se melhorassem os serviços que são entregues, mas infelizmente é mais um aumento que estamos nos deparando, é uma surpresa na realidade. Então, além dos combustíveis estarem caros, e isso, claro, é repassado também para o motorista de táxi e acaba o consumidor se prejudicando bastante. E tá aí, hein? Valendo já a partir de hoje esse aumento então na tarifa do táxi. E veja daqui a pouco, aumenta a desigualdade de acesso às creches. Isso entre crianças de famílias ricas e também de famílias pobres. Henrique Silva. Ela, apesar do Plano Nacional de Educação dizer que a partir de 50% é o ideal, São Paulo está acima, em 56%. Só que em São Paulo, na cidade, as crianças mais pobres têm menos acesso e as mais ricas têm mais acesso. Então, daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre essa dificuldade de conseguir acessar a creche. E veja também, a inteligência artificial, serviço de uma cidade mais limpa, tem uma iniciativa aí para tentar manter as ruas livres de bitucas de cigarro. Anselmo Capari. É isso, Viola. Estamos aqui na Praça do Patriarca, é um aplicativo que faz a leitura das fotos ali com a ajuda da inteligência artificial para poder calcular o quanto de bituca de cigarro que tem no chão aqui da cidade de São Paulo. E esse projeto, ele pretende espalhar bituqueiras no centro histórico de São Paulo para ver se ajuda a diminuir esse problema, porque infelizmente, né, Lô, o que a gente mais vê pelas ruas de São Paulo é bituca de cigarro. E não custa nada mudar esse hábito ali, né? Que não tá com nada, Anselmo Caparica. Daqui a pouquinho a gente vê as informações aí ao vivo. 12h, 17 minutos. Segura o intervalo que a gente volta daqui a pouquinho. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Branca de Neve. Ela é a própria vida. Ela vai curar a terra. Ela é a escolhida. Tome o coração de Branca de Neve. Vossa Majestade nunca mais envelhecerá nem se enfraquecerá. Encontre-a. Traga pra mim. Quero o coração dela! Hoje, quando o povo souber que está viva, lutará em seu nome. quem estará do meu lado? Branca de Neve e o Caçador. Você não pode me derrotar! Na sessão da tarde. Pra onde eles foram? Larguem! Ele é policial. Precisa de ajuda. Agora! Melhor amigo do homem, Sempre foi melhor do que eu. o pior inimigo do crime. Se mantiverem seus cães seguros, eles manterão vocês seguros. Tudo depende Menina. do ponto de vista. Farejando vingança. Ela nunca marca e chega de mãos vazias. Encontro marcado comigo pra gente colocar o assunto em dia. Pra gente conversar sobre o que tá quente na internet e, claro, pra receber visitas talentosas que têm muito a dizer. Sempre com aquela leveza, né, que as manhãs pedem. De segunda a sexta, nas manhãs da Globo. Um encontro com informação, diversão e música. Temos! Tô te esperando. Um encontro pra curtir e repercutir. um lugar
com notícia, esporte e entretenimento. Globo.com, você sempre por dentro. Emoção a gosto. E para todos os gostos. Relaxa, piada ruim. Em agosto, só no Globoplay. Pra não perder o efeito uau. Pra quem torce e vibra com o melhor do esporte. É gol. É ace. É bloqueio do Brasil. Pros obcecados por séries tensas e viciantes. Cuidado. Pros apaixonados por novelas. Eu espero todos vocês. Tem reality show, mais show que nunca. Eu não canto, meu amor, eu encanto. E pra escangalhar de rir. Será que o Globoplay vai investir nessa temporada? Eles sempre prometem. Porque a gente merece. Não conta não com a minha astúcia. Em agosto, tudo isso e muito mais está no Globoplay. Toda a emoção em um só lugar. Tá sentindo cheirinho de comida gostosa no ar? É o Circuito das Festas Italianas de São Paulo. O seu programa pro fim de semana tá garantido. Aos sábados e domingos, tem a tradicional Festa da Aquiropita no bairro do Bexiga. O passeio perfeito para você curtir com os amigos, para você festejar em família. É tradição, cultura e gastronomia no Circuito das Festas Italianas de São Paulo. Apoio Globo. Agora, 12h21, a gente volta com os detalhes e a investigação sobre a morte de um dos chefes do PCC. Segundo a polícia, Luquen César Burg Augusto resistiu à prisão e foi baleado num confronto em Praia Grande nesse fim de semana. Vamos para lá então com a Yasmin Braga, direto da Baixada Santista, porque a polícia agora analisa as imagens das câmeras dos policiais. É isso, Yasmin? Boa tarde. É isso, Alan. Boa tarde para você, para quem está acompanhando aqui o SP1. Essa ação toda aconteceu na noite de sábado, esse confronto desse criminoso com a polícia militar no bairro Ocean, na Praia Grande. De acordo com a polícia militar, eles receberam uma denúncia sobre o paradeiro do Luquen, foram até esse local e ao chegar lá ele teria resistido à prisão e atirado contra os policiais militares que revidaram, mas nenhum agente ficou ferido. O Luquen, ele é apontado como chefe da facção criminosa, o primeiro comando da capital, PCC, e ele tem histórico de envolvimento em grandes assaltos, em grandes crimes de repercussão. Ele foi condenado, inclusive, a 46 anos e 11 meses de prisão pelo mega assalto à empresa de transporte de valores, a Protege, em Araçatuba, no interior de São Paulo. Esse crime, a gente lembra que ele aconteceu em outubro de 2017. Um policial civil foi assassinado durante essa ação da quadrilha que explodiu o prédio dessa empresa de valores e cerca de 30 homens participaram do assalto que levou pânico a esses moradores. Na época, as imagens do crime chamaram muito a atenção. Esses criminosos, eles ameaçaram os motoristas que passavam pela rua, que inclusive ficava bem entre a empresa e um quartel da Polícia Militar, e parte da quadrilha então entrou, foi até a sede da Protege e explodiu o imóvel que ficou destruído. Agora, 8 anos depois, lembrando então desse crime que aconteceu em 2017, a gente tem esse desdobramento, que é a morte desse chefe então da organização criminosa, da facção criminosa, o PCC. As câmeras corporais desses policiais ainda vão ser avaliadas, viu, Alan? Então, agora a Secretaria de Segurança Pública vai analisar todas essas imagens, enfim, para realmente confirmar se houve ou não um confronto com esse criminoso, mas essa é a informação que a gente tem até o momento em relação a esse homem, esse criminoso de 41 anos. Alan? Obrigado pelas informações, Yasmin, ao vivo aí da Baixada Santista, né? Sobre essa morte de um dos chefes do PCC no sábado à noite que a polícia está investigando. Até mais. E hoje é dia do estudante. Quando o assunto é educação infantil, o Brasil ainda tem um desafio enorme pela frente. Isso porque mais de 2 milhões de crianças de 0 a 3 anos estão fora das creches no país inteiro. São Paulo aparece como um estado com a melhor taxa de atendimento. Mais da metade das crianças aqui estão matriculadas. Só que a desigualdade no acesso a essas creches entre os mais ricos e os mais pobres, ela aumentou nos últimos anos no Brasil e aqui no estado de São Paulo também. Henrique Silva traz agora as informações que foram divulgadas hoje nesse relatório, né, Henrique? Preocupante. Boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo. Alain, estudo feito pelo Todos pela Educação, que usa os dados do IBGE,
o censo escolar entre 2016 e 2024. E nesses dados, olha só, até os 3 anos, 41,2% das crianças frequentam creche no país. É um número que, para a realidade, estabelecido pelo Plano de Educação, tem que ser de 50%. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é a cidade com a maior taxa. 56,8% das crianças dessa idade estão matriculadas. Só que há uma desigualdade nessas crianças para as mais ricas, as mais pobres. No caso das crianças mais pobres, 40,9% estão sendo atendidas. Nas mais ricas, 70,7%. Então, quase 30% de diferença dentro desse dado todo. E a gente tem a cidade de Guarulhos como exemplo, que tem uma fila de mais de 4.000 crianças aguardando vaga na creche. Então eu conversei com algumas mães hoje pela manhã. Por exemplo, a Tamires tem 2 filhos, uma filha de 4 e um filho de 2 anos. O filho de 2 anos, ela está mais de 1 ano na fila esperando sair uma vaga e não consegue. Conversei também com a Érica. A Érica é mãe de gêmeos e disse que recebeu uma resposta da creche que no ano de 2025 ela não vai conseguir vaga para os gêmeos. Então ela já está tentando se inscrever para o ano que vem. Então, essa dificuldade do acesso. Nós preparamos uma reportagem contando outra história de outra mãe de Guarulhos e trazendo mais esses dados desse estudo feito pelo Todos pela Educação. Vamos acompanhar na reportagem. Em janeiro, assim que abriram as inscrições para as vagas nas creches de Guarulhos, a Roberta correu para tentar garantir uma para o filho, Anthony, de 1 ano. 8 meses depois, a mãe viu apenas o número na fila andar, porque previsão para matrícula na rede municipal ainda não tem. Dá para ver a questão da posição na lista. A gente estava em 28º e os dias foram passando. Eu fui até na secretaria para verificar se era isso, se tinha como fazer alguma coisa. E foi me informado que, primeiro que foi me dito que tinha gente pior do que eu. Então, meio que, porque você está reclamando, se tem gente esperando desde 2023, que foi o que me foi falado na secretaria. E até hoje a gente espera essa vaga. Sem rede de apoio, a Roberta e o marido Matheus